Fala pessoal, bom dia aí, boa tarde, boa noite, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui para a gente tratar de um assunto que tem repercutido muito no meio dos cristãos, tem repercutido muito na mídia, que é sobre a homossexualidade, né? A gente tem visto pastores hoje em dia afirmando que isso não é uma prática pecaminosa, que isso é uma escolha da pessoa, como se a Bíblia não tratasse desse assunto, ou como apenas um ou dois textos tratassem disso, eles teriam que ser atualizados, porque hoje em dia isso já não conta mais. Hoje em dia a gente vive numa sociedade extremamente moderna, tal, e que a gente não tem mais que ler a sociedade com essa ótica bíblica, mas uma ótica da ciência, do progresso, da filosofia, da política, dos bons costumes, novos bons costumes, né? E será que a Bíblia trata sobre homossexualidade? Será que Jesus fala alguma coisa sobre isso? Será que realmente esses pastores têm razão quando falam que o homossexualismo na verdade não é um pecado, a gente não teria que combater isso, que isso na verdade seria até uma coisa positiva, onde o amor reina, o amor impera, tal. Será que a Bíblia diz sobre isso? Então, o nosso padrão continua sendo a Bíblia. Então a gente tem que ir para o texto sagrado, independente se isso nos agrada ou não, esse é o nosso padrão. Então, eu fiz aqui baseado também em outros vídeos, outros textos, aqui um apanhado que eu vou tentar passar rapidamente sobre essa questão da homossexualidade, como que a Bíblia trata disso, né? Eu quero começar pelo Novo Testamento. Geralmente as pessoas usam isso para falar sobre Jesus, que é amor, que Jesus veio e ele aceita todo mundo, ele andava com prostitutas, pecadores, e que Jesus veio trazer essa nova noção de a gente poder amar um ao outro, e o amor homossexual entraria nisso também, que Jesus não fala nada sobre o homossexualismo, que isso é só uma imposição social e que a gente teria que se libertar disso, porque Jesus, ele provavelmente não desaprovaria a relação homossexual. Então vamos ver o que Jesus trata quando ele fala sobre relacionamento, sobre família e tudo mais, né? Jesus, num texto lá em Mateus 19, do 1 ao 12, e em Marcos 10, do 1 ao 12, quando ele é questionado pelos doutores da lei sobre o casamento, tal, eles tentam fazer uma pegadinha com Jesus. Jesus volta aos padrões criacionais. Ele vai voltar lá para Gênesis 2, do 21 ao 25, né? Quando ele fala que o homem ele vai deixar sua mãe e vai se unir à sua mulher. E esse é o padrão que Jesus evoca. Depois ele vai falar sobre a lei de Moisés, então ele também vai voltar à lei de Moisés. O padrão de Jesus é um padrão que remete ao princípio da criação e também remete à lei mosaica. Então lá em Levítico 18, 22, vai dizer para o homem não se deitar com o outro homem como se deita com uma mulher, porque isso é repugnante ou abominação. Em Levítico 20, 13, vai dizer, se um homem se deitar com outro homem como se deita com uma mulher, ambos praticam um ato repugnante, né? Essas palavras em Levítico são as mesmas usadas lá para descrever Sodoma e Gomorra, né? Onde Ezequiel também vai usar, né? Onde Judas, lá na Epístola de Judas 1,7, né? Ele interpreta a passagem de Sodoma e Gomorra com esse mesmo prisma, né? Ele escreve lá, né? De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem como exemplo. Então, Judas aqui, na Epístola de Judas, vai tratar as práticas repugnantes, as práticas homossexuais antinaturais. Então, elas não têm a ver com o padrão estabelecido naturalmente por Deus. Então, quando a gente quer forçar o texto a falar para a gente ou impor ao texto, a gente vai ver que a gente tem que jogar todos esses textos no lixo para poder dizer que o homossexualismo não é pecado, que o homossexualismo é uma prática aceitável, até louvável, até você vê pastores casando homens com homens, mulheres com mulheres, isso em igrejas
teoricamente batistas, que não são batistas, né, são igrejas que colocam o nome de batistas, mas não são igrejas batistas, né? E a gente vai ver que o casamento homossexual entrando dentro da igreja, pastores homossexuais e tudo mais, né? A gente vai, agora vamos para as cartas de Paulo, né, que são textos assim mais diretos. Não que os outros não sejam. Os outros a gente viu aqui que claramente é mais claro do que a água, né? A gente vai ver aqui que Paulo vai dizer aqui em Romanos 1, do 26 ao 27, ele vai tratar justamente sobre isso, né? Do Alto Texto, porque até as mulheres trocaram o modo natural de relações íntimas por outro contrário à natureza, e da mesma forma os homens. Paulo está tratando aqui sobre a ira de Deus contra a humanidade, então ele está falando sobre a ira de Deus, e um dos motivos disso é essa troca da relação natural pela essa relação antinatural, né? Lá em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, Paulo vai trazer uma lista de pessoas que não herdaram o reino dos céus. Entre eles está lá os afeminados e os homossexuais, ou sodomitas, né? Algumas bíblias vão trazer como homossexuais ativos e passivos, que seria a melhor tradução, né? Para afeminados, a gente tem a palavra malacos, né? Que quer dizer parceiro sexual passivo. E para sodomita, ou homossexual, a palavra arsenokoitai, que é parceiro sexual ativo. Essas palavras elas são usadas na tradução da Bíblia, na Septuaginta. Então, essas mesmas palavras são usadas no texto de Levítico. Então, Paulo está remetendo à lei mosaica para dizer que as práticas sexuais antinaturais continuam sendo pecado, continuam sendo imorais. Muitas coisas da lei cerimonial acabaram caindo em desuso, mas tudo que tem no Levítico, tudo que tem na lei, para a gente hoje é importante, para a gente compreender historicamente, e alguns padrões morais continuam, porque eles não foram enxertados só ali. Ele vem da criação, ele passa por todo o Antigo Testamento, passa pelo Novo Testamento, pelas cartas. Então, esses padrões são muito importantes para a gente. Por exemplo, corte de cabelo e de barba. A gente não é tratado isso na criação, isso não é tratado em lugar nenhum. Apenas no Levítico, porque era uma lei particular. Agora, outras coisas que tem lá, que se aplicam hoje na gente também. A gente passa por Cristo, mas toda a moral que é construída na Bíblia, a gente não pode jogar fora. Entendeu? A gente faz essa comparação. Então hoje não pode mais cortar o cabelo, o homem não pode cortar a barba, e o homem não pode mais conversar com uma mulher que esteja menstruada, porque naquela época a mulher menstruada ela era separada. Tudo isso tem uma leitura e tem um princípio por trás disso, essas leis que estão lá em Levítico. Porém, a gente não pega tudo aquilo e agora acabou. Agora encerrou. Não, a gente vai ver aqui o que vai ser evocado no Novo Testamento quando Jesus vem falar que ele não veio abolir a lei, mas ele cumprir a lei. A gente tem que ter uma leitura responsável do texto. Então a gente não pode negar tudo, como a gente não pode pegar tudo e trazer hoje, fazer circuncisão novamente, por exemplo. São coisas que aconteciam, mas não acontecem mais. Porém, o padrão sexual, esse tipo de pecado, ele não está só restrito à lei de Levítico. Ele também está na lei de Levítico e é condenado. Mas a gente vai ver que ele passa por toda a Bíblia, né? Em nenhum texto o padrão homossexual ele é aceito como algo natural, como algo bom. Muito pelo contrário. Lá no livro dos Juízes, no livro toda a monarquia no Novo Testamento, até o período entre textos ali, que é um período que vai de Malaquias até Mateus, ali mais ou menos 400 anos, com a literatura rabínica, todo esse tempo, em nenhum momento a relação homossexual ela é louvável e vista como algo bom, mas muito pelo contrário. Deus sempre traz juízo às nações vizinhas que têm essa prática, tanto em seus cultos quanto na sua cultura. Então, em nenhum momento a Bíblia louva isso, ou a Bíblia exalta isso, mas muito pelo contrário. Sempre quando aparece é como algo negativo. Sempre é como algo negativo, nunca como algo positivo. Então, só para fechar esse vídeo aqui, traz essa reflexão. Isso a gente vai ver em toda a Bíblia, desde Gênesis, a gente vai passar por Sodoma e Gomorra, a gente vai passar pelos juízes, vai passar pela monarquia,
a gente vai passar pelo período interbíblico, a gente vai passar por Cristo nos evangelhos, pelas cartas, e sempre esse tipo de pecado ele aparece como algo negativo e abominável até. Então, quando a gente tenta fazer uma leitura parcial, falando que a Bíblia não trata sobre isso, ou que só são 2 textos, a gente está fazendo uma leitura mentirosa da Bíblia. Porque a gente vai ver desde o padrão, desde o princípio, Jesus evoca esse princípio. Jesus, quando ele vai responder, ele tem esse padrão, que é o padrão bíblico, o padrão de Deus, no princípio. E ele também evoca a lei mosaica, como Paulo também evoca. E seria muita irresponsabilidade da gente acreditar que a Bíblia não fala sobre isso e que a Bíblia não trata sobre isso. Então eu trouxe aqui só um pequeno texto, um pequeno vídeo para a gente poder refletir sobre isso. Claro, isso não... A gente não vai olhar para o homossexual, o homossexual tem um pecado, super pecado. Não. Um pecado, a gente tem outros pecados também. E a gente tem que amar os homossexuais, a gente tem que acolher eles, mas a gente não pode simplesmente mudar toda a Bíblia para isso ficar mais confortável pra gente. É duro, é difícil aceitar, é difícil, seria mais fácil falar, não, fica aí do jeito que você tá, para qualquer pecado seria mais fácil. Mas a gente sabe que a gente está numa peregrinação, a gente tá nos despindo de nós, né? Então, quando a gente deixa passar essa prática dentro da igreja e a gente começa a tratar isso como algo normal, como algo aceitável e até louvável, a gente abre brecha para muitos outros pecados e muitas outras coisas, e a gente vai se corrompendo. A gente não vai tomando a forma de Cristo, mas vai tomando a forma do mundo. Então essa é a reflexão que eu queria deixar aí para vocês aí, como para mim também, para a gente ter essa noção, mais do que só sobre o pecado homossexual, mas como a gente olha para a própria Bíblia, né? Esse texto aqui era mais para falar sobre como que a gente olha para a Bíblia, às vezes de forma parcial. O que é desagradável às vezes pra gente, a gente deixa de lado. Ou a gente tenta fazer algumas miracutaias para aceitar. E não é, isso não é só sobre o ato homossexual, mas sobre como a gente olha para a Bíblia. Então é muito importante, que a gente pode fazer isso para muitas outras coisas, né? Pode fazer isso para adultério, pode fazer isso para mentira, pode fazer isso para outros vícios. Então a gente tem que olhar para a Bíblia de maneira coesa, desde o princípio até o fim. Então, quando a gente tira esse norte, a gente abre espaço para uma interpretação parcial da Bíblia, uma interpretação que usa lentes de filosofias e de ideologias ou de políticas, a gente faz uma leitura farisaica. Então a gente tira coisas que não nos agradam, enxertam coisas que nos agradam. Mas não é esse padrão. Quando a gente tem que olhar para a Bíblia, a gente tem que olhar ela como um texto inteiro, completo, inerrante. A Bíblia é inerrante, ela não vai entrar em contradição. Então, não tem como eu falar que uma coisa não é pecado, se a Bíblia inteira fala que aquilo é pecado, sempre é tratado como pecado. E hoje eu quero olhar para aquilo de uma outra forma, para ser mais politicamente correto. Essa é a nossa vida de cristão, de crente, olhar para a Bíblia como palavra de Deus, como palavra inspirada de Deus, e os nossos padrões têm que emergir de lá. Lá deve ser onde tem o nosso padrão principal. Dali a gente vai tirar nossa cosmovisão e nossa vida, né? E basicamente é isso aí. Falou, pessoal, até a próxima.